Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Maurício Amaral de Almeida, psicólogo cognitivo e sexólogo. E o nosso tema de hoje é: o que é a assexualidade? Quando a falta de desejo não é a sexualidade. Se você gosta do meu trabalho, se ele te ajuda de alguma forma, não deixe de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Assim você vai me ajudar a alcançar mais pessoas. E caso você queira ser atendido individualmente por mim, os meus contatos estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai ser um prazer falar com você. Respeitar aquele que é diferente de nós é um exercício diário. É uma preocupação que nós devemos ter sempre. E quando nós encontramos alguém que se define como assexual, a nossa obrigação, em primeiro lugar, é respeitar essa opção. Mas, às vezes, a ausência de desejo sexual não é uma escolha, às vezes ela não é um estilo de vida. Às vezes ela é um problema, às vezes ela é uma patologia. A definição de quando a falta de desejo é patológica é papel de um profissional da saúde. E se você em algum momento tiver dúvida sobre a sua sexualidade, não deixe de procurar o seu médico, não deixe de procurar o seu psicólogo. E ele, como profissional, é a pessoa adequada para te ajudar a compreender a sua sexualidade. No vídeo de hoje eu quero falar sobre alguns casos onde a falta de desejo não é simplesmente a sexualidade, não é simplesmente uma escolha em termos de estilo de vida. E o primeiro caso que eu quero comentar é o caso da repressão religiosa. Sabemos que muitos grupos religiosos fazem uma repressão muito intensa à sexualidade, especialmente dos seus jovens. Não me cabe aqui julgar as escolhas religiosas, mas é importante entender que algumas vezes essa restrição da prática sexual orientada pelas religiões leva algumas pessoas a crerem que elas não têm desejo sexual, quando na verdade o que elas têm é alguma forma de culpa ou alguma forma de medo. Então, é importante que você, que sente falta de desejo e que sente culpa, e essa culpa está associada a uma postura religiosa, que você se questione se essa sua falta de desejo, ela é realmente sua ou ela é imposta pela sua cultura, pelo seu grupo, seja ele qual for. Uma variante dessa situação é a repressão comunitária ou a repressão familiar. Se você vive em uma família que reprime excessivamente a sexualidade, é possível que você não sinta desejo. Não porque isso é a sua natureza, não porque isso é a sua escolha, mas porque você tem medo de decepcionar a sua mãe, você tem medo de decepcionar o seu pai, você tem medo de decepcionar os seus amigos, a sua comunidade. É possível que você viva em algum grupo no qual a sexualidade é profundamente criticada e você tenha a sua própria sexualidade reprimida. Caso você se identifique com qualquer dessas situações, eu recomendo que você procure um psicólogo, que você procure um médico que vai conseguir te orientar com relação a como lidar com a sua própria sexualidade. Uma outra situação que não é incomum é quando a falta de desejo vem da sua dificuldade ou da sua incapacidade de lidar com a sua identidade sexual. Talvez você seja homossexual, talvez você seja fetichista, talvez você tenha gostos diferentes,
E talvez você tenha dificuldade de aceitar a sua sexualidade. E por causa desse tipo de dificuldade, você bloqueia a sua percepção da sua própria sexualidade. Mais uma vez, se você sente que você gostaria de ter desejo, mas você não tem, se você se sente de alguma forma reprimido na sua sexualidade, seria interessante que você procurasse a ajuda de um profissional. Uma outra situação é a situação das experiências traumáticas. Talvez você tenha passado por um assédio, talvez você tenha passado por um estupro, talvez você tenha passado por uma situação na infância, na adolescência, que seja traumática de alguma forma e você esteja reprimindo a sua sexualidade. Talvez você esteja fugindo dessas experiências, tentando se identificar como assexual. Se, de alguma forma, a sua assexualidade te faz sofrer, é importante que você procure um profissional. E ele vai te ajudar a reconhecer o que é ou qual é a fonte dessa falta de desejo. Se isso for uma escolha legítima de estilo de vida, então eu digo, assuma o seu estilo de vida. Se aceite. Mas, por outro lado, se isso tem uma origem que é fora de você, seja na religião, seja na família, seja na sociedade, seja na sua identidade sexual, seja nas suas experiências traumáticas, é importante que você procure enfrentar aquela dificuldade que você tem. E um profissional vai ser de grande ajuda para você. Existe também um caso específico de diminuição do desejo sexual, que é chamado de desejo sexual hipoativo. Isso é um quadro clínico muito bem determinado. Ele, em geral, acontece em algum ponto da vida. Uma das grandes diferenças entre a falta de desejo patológico e a falta de desejo como estilo de vida é justamente que a falta de desejo patológico, em geral, é o que nós chamamos de um sintoma secundário, ou seja, ele aparece em algum ponto da vida, mas ele não foi sempre assim. Já a falta de desejo, quando é primária, ela tem maior chance de ser uma característica sua. De novo, se em algum momento você tiver dúvida, procure um profissional. Ele vai ser capaz de te ajudar. Eu quero agradecer a você que acompanhou essa série. Esse tema é um tema muito pouco discutido. A comunidade assexual se sente muito pouco vista. E é importante que você aprenda a reconhecer e a respeitar pessoas que são diferentes de você, mas que merecem o mesmo respeito, que merecem a mesma admiração, que podem ser ótimos amigos, que podem ser pessoas incríveis e que simplesmente se sentem diferentes de você. Muito obrigado por assistir essa série e até a próxima série.